Mais um vídeo. Esse vídeo é mais difícil porque é um anúncio. Esses dias aconteceu um negócio interessante comigo. Porque já faz horas que eu tô sendo incomodado, sendo. Eu sinto como se fosse uma cobrança, mas é uma cobrança mais minha, mais pessoal, do que como se tivesse alguém me cobrando. É como se o meu eu mesmo estivesse me cobrando para eu fazer alguma coisa. Um amigo meu, ele é. Ele trabalha no condomínio onde eu moro. E eu converso muito com ele sobre assuntos espirituais. Ele é evangélico, ele tem uma visão mais estreita, mas ele aceita bastante coisa do que eu falo. Eu falo de um jeito que ele entende. Falo do mundo espiritual de uma forma que ele consegue compreender, que ele consegue aceitar. E isso é bom. Isso é muito bom. Aí eu conversei com ele e olha que ele disse: Cara, eu acho que tu é um dos ungidos. E eu não sei dizer o que. Não sei o que isso quer dizer. Mas ele falou: Não, eu aprendo muito contigo, tu fala muito bem. E eu: Olha que interessante. Obrigado. E eu falo bastante mesmo. Eu já ouvi isso de outra pessoa também. De um. É quase parente. Pra mim ele é um irmão. Pra mim ele é um irmão. A hora que eu falar ele vai sentir. A hora que ele vai sentir quem é. Um irmão meu. E ele também disse: Cara, tu fala bem, tu devia dar palestra, coisa e tal. E eu pensei: Pô, eu já tentei já dar palestra, eu dei uma palestra no centro espírita. Mas não deu muito certo, porque pararam de me convidar. Pararam de me convidar para ir lá falar. Porque quando eu falo, eu deixo perguntas no ar do tipo: Vamos pensar o seguinte. Se Jesus voltasse hoje, se apresentasse em carne, tu seguiria ele? E aí? E essa pergunta, hein? Então, perguntas desse tipo incomodam. Incomodam bastante. Incomodam demais. E aí, o que acontece? Quando eu falo de assuntos espirituais, é como se. Agora eu não tô sentindo nada, tô de boa. Mas é como se entrasse uma energia em mim e eu começo a falar, que nem condenado. É. Falo pra caramba. A Lise que o diga. E o Pedrinho. Pá! O Pedrinho, então. O que ele ouve de palestra comigo é piada. Fazem anos já que nós assistimos palestras. Mas tudo bem. Aí vem essa cobrança, vou voltar a falar dessa cobrança. Porque tem acontecido algumas coisas legais comigo, além desse depoimento, essa declaração dessas pessoas falando de mim, que ajudou. Então eu sei que eu vou ter que fazer um trabalho desse tipo. Por mais que eu tente resistir, é uma cobrança interior, é algo que quando eu estou falando eu fico bem, fico alegre, fico contente quando a pessoa compreende aquilo que eu estou falando. Eu me esforço para que a pessoa entenda, que expanda um pouquinho mais a consciência. Dá trabalho. Dá trabalho porque tu tem que aceitar a resistência do outro, parar de falar. Depois de muito tempo eu aprendi a parar de falar. Mas eu aprendi o seguinte, porque aconteceu comigo, as pessoas que precisam ouvir buscarão conhecimento, uma verdade, assim como eu busco e encontrei algumas pessoas, alguns canais sérios, deixei de seguir outros que eu achava que eram bons, mas eu comecei a enxergar muita ganância, muito, entendeu? Comecei a entender muito sobre pessoas, eu estudo sobre comportamento humano, estudo sobre a parte hormonal do corpo, as reações que isso causa no comportamento. E aí a gente começa a colocar freios nos relacionamentos.
A gente começa a enxergar o mundo de uma outra maneira, por uma outra perspectiva. A gente muda hábitos, pessoas, locais. Isso tudo muda. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu vou, muito em breve, trabalhar. Tem uma coisa que incomoda muito. Eu não quero ganhar nada com isso. Eu só quero expandir. Quando eu estou falando, eu aprendo. Eu aprendo mais do que quando estou ouvindo, quando alguém está me ensinando alguma coisa. Quando eu estou falando, eu estou aprendendo. Por quê? Porque às vezes eu tenho um conhecimento e isso é muito louco. Vai, isso é muito louco, porque eu sei como que funciona assim mesmo. Eu leio um livro. Eu li o livro. Ou assisti uma palestra ou um filme. E esse filme, ou essa palestra, ou esse livro me trouxe um entendimento naquela hora. Mas quando eu começo a falar sobre a palestra, o livro, o filme, aí é que eu entendo a mensagem. E se eu falo de novo, aí eu entendo mais ainda. E se eu falo de novo, eu entendo mais ainda. Por isso que eu tenho que falar. Por isso que eu vou falar muito. E nesse vídeo eu não vou me estender. É só um recado.